Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental para entender a vida: a constituição química dos seres vivos. Vamos descobrir juntos quais são os blocos de construção essenciais que formam cada um de nós. Pois é, já pararam para pensar nisso? Do que a gente é realmente feito? E não estou falando de órgãos ou tecidos. A gente vai mais fundo, lá nos componentes químicos que fazem tudo isso existir. E para desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa pela base de tudo, que é a água, depois a gente fala das fontes de energia, dos construtores, do código da vida e, por fim, daquele apoio essencial que bota tudo para funcionar direitinho. E não tinha como começar por outro lugar, né? A água é literalmente o palco onde todo o espetáculo da vida acontece. Pensem só nesse número. Em média, uns 75% da massa do corpo humano é água. É muita coisa. Só esse dado já mostra o tamanho da importância dela. Mas não é só pela quantidade, não. A água é tipo um solvente universal, sabe? Ela também transporta nutrientes pelo corpo, ajuda a regular a nossa temperatura e participa de reações super importantes, como a digestão. Ela é, sem dúvida, a operária número 1 do nosso organismo. Ok, com o palco montado, a gente precisa de combustível, certo? Então, vamos agora para as moléculas que dão energia para a gente: os carboidratos e os lipídios. Mas antes, um conceito rapidinho que é chave para entender o resto: polímeros. Imaginem um colar de pérolas. Cada pérola é uma pecinha, o tal do monômero. O colar inteiro, com todas as pérolas juntas, é o polímero. É assim que a natureza cria moléculas gigantes e complexas. Nos carboidratos, essa ideia fica super clara. A gente começa com os monossacarídeos, tipo a glicose, que é a energia na veia, bem rápida. Junta 2 deles e pronto, temos um disacarídeo, como o açúcar de mesa. E quando juntamos centenas, milhares deles, formamos os polissacarídeos, como o amido nas plantas, que serve para guardar energia. E os lipídios? Ah, eles são muito mais que só gordura, viu? Olha o fosfolipídio, por exemplo. Ele tem uma cabeça que adora água e caudas que, digamos, detestam. É essa personalidade dupla que permite que eles formem a barreira de proteção de todas as nossas células, a famosa membrana plasmática. Genial, né? Bom, já temos o palco e a energia, agora a gente precisa dos construtores, dos transportadores, dos operários do nosso corpo, as proteínas e as enzimas. Se as proteínas são as construções, os aminoácidos são os tijolos. E o mais incrível é que existem só 20 tipos diferentes na natureza. A sequência em que esses tijolinhos se ligam é que define o que a proteína vai fazer. Se vai ser estrutura, como colágeno, transporte, como a hemoglobina, ou defesa, como os anticorpos. É uma versatilidade impressionante. E aqui a gente vê como esses tijolos se organizam. A sequência pura dos aminoácidos é a estrutura primária. Mas ela não fica esticada, não. Ela se dobra, se enrola, formando as estruturas secundárias. Depois se compacta toda numa forma 3D, que é a terciária. E é essa forma que define a função. Algumas proteínas ainda juntam várias dessas unidades, formando a estrutura quaternária. No fim das contas, a forma é tudo. E dentro desse universo gigante das proteínas, tem uma classe que é tipo a estrela do show, as enzimas. Elas são as catalisadoras biológicas que fazem tudo acontecer numa velocidade que permite a gente existir. Pensa que toda reação química precisa vencer uma barreira de energia para acontecer. E o que a enzima faz? De um jeito muito inteligente, ela cria um atalho, diminuindo essa barreira. Com isso, reações que poderiam levar dias acontecem em frações de segundo. Agora, chegamos no cérebro de toda essa operação, no manual de instruções que comanda tudo isso: os ácidos nucleicos. E aqui estão os 2 personagens principais. De um lado, o DNA, com aquela famosa dupla hélice que guarda toda a informação genética. Ele é a biblioteca completa. Do outro, o RNA, que é tipo o bibliotecário. Ele copia uma página específica e leva essa informação para ser lida e transformada em uma proteína. Um guarda a informação, o outro executa a ordem. E para terminar, para toda essa máquina funcionar redondinha, a gente precisa de ajudantes pequenos, mas muito poderosos: as vitaminas e os sais minerais. Os sais minerais são cruciais, gente. O ferro, por exemplo, é essencial para levar oxigênio no sangue. O cálcio forma nossos ossos e dentes. Sódio e potássio são vitais para os impulsos nervosos. E o iodo?
Ele regula o metabolismo lá na tireoide. Ou seja, são pequenas quantidades com funções gigantescas. E as vitaminas? Bom, elas se dividem em dois grupos. As lipossolúveis, que são as A, D, E e K, se dissolvem em gordura e o corpo consegue guardar. Já as hidrossolúveis, como o complexo B e a vitamina C, se dissolvem em água, então o excesso o corpo joga fora bem fácil pela urina. Então, o ponto principal é este. Da água que forma a gente até as vitaminas que nos ajudam, cada molécula tem um papel específico, indispensável. Nenhuma delas trabalha sozinha. É como se todas tocassem juntas numa orquestra perfeitamente afinada, a sinfonia da vida. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Se o nosso corpo é essa orquestra toda, como é que as escolhas que a gente faz no prato, todos os dias, agem como um maestro que rege essa sinfonia química? Pensar nisso é a base para uma vida mais saudável. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa exploração da constituição química dos seres vivos. Para mais conteúdo assim, não deixe de seguir o canal Biologia e Saúde e também as redes sociais @SuelenBióloga. A gente se vê na próxima!